Olá! Eu me chamo Clóvis Coelho e nós do canal Comando Semente da Luz estamos de volta. Hoje, dia 18 de outubro de 2023. Estamos atravessando aquele outubro após aquele setembro que eu tanto havia informado, alertado, mas volto a repetir o que também vinha falando. Não caiam na rede do medo, do pavor, do desespero, que é justamente o que o GO deseja para a humanidade. Sabíamos que algo estava por acontecer. Não fazíamos ideia com certeza do que poderia ser. Já falei a vocês também anteriormente que tinha esperança ou a expectativa de que fosse algo mais ameno, algo mais natural. Mas, infelizmente, houve o ataque do Hamas. E, pela imbecilidade humana, pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade, por aqueles sentimentos e formas de pensamento tão profundamente trabalhadas aqui, com grau de negatividade intenso, houve a resposta de Israel, segundo eles, a inevitável resposta. E, é claro, como julgar, como avaliar. Você veja como é uma situação grave que nós temos países, governos, pedindo cessar-fogo, solicitando o que a gente chama de corredor humanitário, quando muitos desses países, muitos desses governos fazem a mesma coisa. Como pode a Rússia solicitar corredor humanitário ou cessar-fogo que ela não fez na Ucrânia? Então, eles vão enfiando os pés pelas mãos. A questão palestina é muito maior e muito mais ampla. Não se julguem conhecedores do assunto. Aquilo é muito mais profundo. Não tomem lado, não tomem partido, mas não massacrem o palestino, não massacrem a faixa de Gaza e a Cisjordânia nas próprias mentes de vocês, como se lá só houvesse terrorista. Na verdade, a maioria da população que está sendo agora massacrada é composta por mulheres, crianças. E mesmo os homens não estão 100% envolvidos com o terrorismo e com muitas outras coisas que ainda nem podem ser reveladas, mas que aos poucos, conforme a informação for chegando no canal, você vai entender a mistura que há desse imbróglio geopolítico com as questões siderais que a gente já traz há algum tempo para vocês. Mas foco, porque outubro ainda não acabou. Infelizmente, o que virá disso, as sequelas e as consequências desse setembro e outubro pesado para o planeta, ainda sentiremos durante algum tempo. Mas o gap temporal que eu falo desde muito tempo continua mantido. Nosso gap temporal de 23 a 26, que também não significará um fim como destruição, mas sim o término de um ciclo, de uma etapa, ele continua em andamento. E para que isso se dê, nós traremos a vocês hoje mais uma aula muito importante. Essa próxima aula, a 51 hoje, e a 52 na sequência, são aulas fundamentais para que você entenda o que virá logo depois, que são os Anunnakis. Estamos chegando realmente agora naquela última etapa que eu havia antecipado a vocês. Já falamos sobre as grandes transformações planetárias, já falamos sobre os continentes perdidos, sobre as culturas, ainda estaremos com elas durante algum tempo, porque os Anunnakis chegam nesse imbróglio, eles chegam nesse contexto. Mas para entendê-los mesmo, hoje a gente vai fazer
uma passagem muito importante por Lúcifer, pelo Conselho Shamunan. E na próxima aula, faremos uma abordagem bastante diferenciada do fator extraterrestre. Traremos um novo olhar sobre a globalização do nosso planeta e sobre tudo mais que envolve essas questões de viagens espaciais e como está a humanidade hoje. Mas para que façamos isso, vamos já nos direcionar às nossas prévias, quando respiramos e ancoramos, nos adequando energeticamente àquilo que será trazido e trabalhado aqui com vocês. Vamos buscar, num primeiro momento, realizar aquele nosso esvaziamento mental, em que faremos com que nossa mente esteja pronta, adequada para receber aquilo de informação e energia que aqui chegará. Então, após reter por 17 segundos, permitindo um alongamento da respiração, como faz o yogi, como fazem diversas terapias, permitindo que suas células troquem em profundidade o que há de bom pelo que não há mais interesse por elas ou para elas. Esvazie sua mente. Use diafragma e músculo do períneo para colocar para fora com força aquilo que não te serve mais. E na sequência, continue inspirando e colocando para dentro de você diversas vezes, sempre longo, quando possível, junto ao oxigênio, essa energia quintessenciada, plena, sobrecarregada de energias positivas, sobrecarregada de prana, de koilon, sobrecarregada de tudo aquilo que os seres que aqui já se encontram à nossa volta, de outras dimensões, emitem. Eflúvios de luz, eflúvios salutares, que nos permitirão amplitude mental, cura orgânica e de outras dimensões, e aprofundamento na nossa própria realidade. Assim, retemos essa energia um pouco e colocamos para fora, junto do gás carbônico, tudo aquilo que bloqueia a gente. Traumas, fobias, medos. E nesse momento, como falei no início, coloque para fora essa energia pesada de guerra, essa energia pesada de conflito, de destruição planetária que não virá, que não ocorrerá, que não será assim. Por mais que desejem os seres sombrios que isso seja alimentado em sua mente, não se permita abraçar por isso. Já trazemos isso a vocês há meses. Não se permita abraçar. É pesado ver os noticiários. É pesado ouvir falar sobre isso. É pesado falar sobre isso. Então, alivie-se desse peso. Emita um pouquinho dessa energia que você vai passar a emanar depois desse trabalho para esses serizinhos, nossos irmãos, que são siderais. Todos os envolvidos dos dois lados, não julgue, não escolha lados, não acredite que há o certo e errado em circunstâncias assim. Emita para lá, então, sem se permitir ser absorvida ou absorvido por essa energia em Israel, na faixa de Gaza, na Cisjordânia, no Egito, no Líbano, e envie a todos, inclusive ao Hamas, ao Hezbollah, um pouco de energia de discernimento, um pouco menos de objetivo egoísta,
um pouco mais de objetivo, não só humanitário, mas sideral. Emane para lá. As energias serão carreadas por naves, mercabas e portais. E esses poderão potencializá-la ainda mais. Emane como se suas mãos fossem gigantes. Você sobre o Oriente Médio, querendo paz, querendo amor incondicional, querendo luz, em nenhum momento com interesse próprio, apenas com interesse por toda a humanidade. Assim, com isso em mente, você se liga a Adonés, na borda do prato avonal, e em contato com Mithan-El e em Otakten, você recebe a energia Umara, que atravessa o portal Avona Shantar e chega até os filhos paradisíacos Miká, Metraton, Emanueles e Starré. Estabelecem contato direto com as ordens de Melquisedeque, Lamnadek, Gornandek e Vornandek, bem como as ordens Kumara, Amarilis, Chansara, Santara e a grande fraternidade branca. Vibram nessa energia com vocês e captam os comandos Astar, Shamuna, Siriano, Canopiano, Andromediano e os centuriões de Órion, entrando em contato com os comandantes Ashirion, Toranque, Norton, Oberon, Kirion, Kron, Stararielis, Rovena, Starhog, Yankohanin, Maria das Estrelas, Arkel, Astar Niolin II, Jaguar e Pantera Negra. As naves Arquitrans, Anex, Estrela da Vida, Aruanda, Nosso Lar, Ágartha, Shambhala, Ramaris, Ramatiz e Iroco estão à nossa volta, gerando um enorme mercaba coletivo dentro do qual estamos todos protegidos, não nos permitindo mais influenciar por essa energia danosa, por essa energia que vai erodindo a humanidade. Não se permita erodir, não se permita lixiviar, não se permita ser intemperizado por essas cargas negativas. Entre em contato com os donos de pretos velhos e caboclos, com os donos de Exus e pombagiras. Coloque Maria Padilha Rainha ao seu lado, Exu Veludo ao seu lado. E se outros você tiver maior afinidade, faça-o. Todos os orixás, guias, mestres, mentores que você tiver contato, que vierem à sua mente agora, verbalize, canalize, contacte. Rancor e Roquidá, que já estiveram ali muito próximo no passado, como encarnados nesse planeta, nessa área onde hoje é o conflito. Conhecem bem, entendem bem o histórico planetário que envolve todo aquele imbróglio. Eles também se unem aos seus sacerdotes, sacerdotisas, e se unem a nós, nessa rede de proteção, nessa rede de isolamento e, ao mesmo tempo, nessa enorme rede de emissão de eflúvios positivos. Passou a sexta-feira 13 e não houve nada porque era sexta-feira 13. Esse, sim, é um conflito que é muito mais poderoso que uma sexta-feira 13. Mas não se permita abraçar por isso. Não se permita ser engolfado por essa energia. Abrace-se com os nossos dragões, da equipe de dragões que trabalham conosco. E com todos aqueles seres que aqui já se encontram. Sobretudo com as energias oriundas do sagrado feminino, que vêm do sol central do planeta, liberados pelos 7 dragões Elohim Kumara. Eles nos permitem que Gaia
emita uma energia que ascende do nosso chakra básico na forma de duas serpentes douradas. É o nosso Kundalini que vem até a nossa zona central, o caminho do meio, o coração, a chama trina. E dela até a pineal, que brilha na forma de um enorme sol. E daqui até o seu chakra coronário, abrindo na sua energia toroidal, e dessa malha toroidal emane como um imenso campo de força que você emite até os irmãozinhos que precisam ser assistidos. Kanshamfam, Kanshamfam, Kanshamfam. Jai Jai Shivam, Shivam, cara. Jai Jai Shivam, Shivam, cara. Hareon, 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 cara. Hare Hare, Hare Hare, Om, cara. Assim é. Assim está feito. Vamos então à nossa aula de número 51. Hoje começaremos com Lúcifer, ou Luzbel. Luzbel é mais um nome que você verá em algumas fontes. Eu gosto muito desse nome. Traz uma ideia de Lúcifer mais próxima do que ele ou ela realmente são. Aqui é apenas uma simbologia de Lúcifer, tá? Você vai ver várias outras simbologias dos Chamunas na aula de hoje. A gente vai quebrar aquele padrão do Lúcifer necessariamente homem, sempre com chifre, sempre vermelho, sempre feio, sempre mal. Não é essa a nossa visão sobre ele. Então aqui é um anjo com auréola e asa, você já trabalhou comigo essa ideia, com a espada, e aqui é só uma simbologia, tá? Esse cortar cabeças não necessariamente é tirar vidas, é o cortar o mal pela raiz. Lúcifer não é maligno, jamais esteve contra a fonte, nem mesmo é um ser, não esteve jamais na Terra. Então observe quanta mudança, quanta quebra de paradigma que eu trago para você aqui, que a maioria das religiões, infelizmente, plantou aqui na Terra o contrário disso que eu acabei de falar. O holograma dele, de Lúcifer, foi manipulado em 4D. Veremos mais sobre isso lá na frente. E associado ao mal. E só há uma versão dita oficial sobre esses fatos. A Bíblia. E aqui eu trago para vocês já um primeiro asterisco sobre a Bíblia. Porque existem diversas versões da Bíblia, tá? Distintas versões. Bíblias de origens múltiplas. Nós veremos isso também mais lá para frente, quando trabalharmos as religiões. Mas não se prenda àquilo que você acha que é a Bíblia, como um livro de uma religião. Não é assim. A multiplicidade de Bíblias é enorme. O Conselho Chamuna, ele é composto por consciências de luz, presididas esse conselho pela Suprema, que é Lúcifer, o portador da luz. Ele é, Lúcifer, o executor da lei das disposições siderais. Olha que diferença que eu trago para você sobre Lúcifer. Ele é um instrumento tomador das decisões do Conselho Chamuna. Ele é o caminho obrigatório para a evolução dos seres em sintonia com a harmonia. Então, você que até então tinha medo, pavor desse tipo de ideia, dessa energia, desse ser, não faça. Você, se está de acordo com a harmonia, se você está buscando essa sintonia, você é caminho, ele é caminho obrigatório. Você passará por esse conselho, você passará por Lúcifer, que não é o mal, que não é as trevas, que não tentou Jesus, que jamais esteve na Terra, que não é um ser contra a fonte. Vamos ao Conselho Chamuna, e aqui a primeira ideia distinta que eu trago desses seres do Conselho Chamuna. Observa aqui a emanação energética desse ser, que é uma das possibilidades para aparecerem chifres.
Esse Chamuna ou essa Chamuna é particularmente lindíssima. E o Conselho Chamuna é composto pelos que servem ao Conselho e desenvolvem os planos da fonte. Observe, eu não estou falando de Deus. Eu estou falando da fonte que tudo é. Eu não estou falando de Javé, de Alá, de Brahma, do caos, que é Deus em grego. Sendo todos eles apoiados pelo Conselho de Alcione. Então, eles estão entrelaçados, eles estão interligados. Ele é composto por esses seres que podem ser entidades geneticistas capacitadas, de novo a questão genética, que eu vou trazer um pouquinho mais para vocês da próxima aula. Ele é composto por consciências, e ele é composto por seres em dimensões mais densas, como a 4 e a 5D, por exemplo. A Grande Guerra de Órios gerou desarmonia e contaminou muitos setores. Nós vimos isso na época. Desequilibrando a relação dos fractais, nós somos fractais, com essa fonte, devido à geração de clones que nós vimos, que está entre as maiores causas da desarmonia. Devido ao sistema de castas, que nós também já vimos, com limite no nível eu sou. Lembra quando eu falei para vocês que o sistema de castas ele permite uma evolução relativa. Você sempre bate num topo. E na maioria deles você batia no eu sou. Você não tinha mais acesso à mônada e à supramônada. E também devido ao apagamento das memórias. Todas as coisas que nós já vimos em outros momentos anteriores. Vamos à renovação do Conselho Chamuna. Houve uma renovação desse conselho, aliás, há essa renovação de tempos em tempos. E há 500 mil anos, houve uma última renovação. O cargo Lúcifer foi renovado. E a nova consciência que passou a ocupar esse cargo, ou posto, é a mesma coisa, emitiu um decreto. Esse decreto é muito importante que você entenda, que exigia o fim do sistema de castas. Foi ali que começou esse fim desse sistema, e foi ali que iniciaram também alguns problemas, porque aqueles que foram afetados por esse fim se sentiram muito incomodados. Essa é mais uma imagem de um Chamuna. Aqui está um de 2, porque na próxima vai ter a segunda de 2, tá? Não é aleatório aquilo, não. Mais um Chamuna belíssimo. Não é necessariamente vermelho, né? Como tudo imagina. Esse até tem chifre. Esse até tem alguns aspectos mais próximos daquele Lúcifer. Você veja que aspectos, plasmagens, são muitas. Então é possível que seja assim também. E esse decreto emitido por Lúcifer, ele era irrevogável, indiscutível, inabordável, não negociável e de execução imediata, como são a maioria dos decretos emitidos pelo Conselho Chamuna. Lúcifer recebeu o apoio substancial, mas desagradou as classes dominantes, como eu falei anteriormente, provocando um terremoto social brutal. Não no planeta só, não. A nível sideral, esse terremoto se deu. E a minha outra chamada de atenção para esse asterisco, ó, você identifica alguma similaridade com a Terra e com a humanidade hoje? Quando você toma qualquer tipo de atitude que desagrade as classes dominantes, você não causa esse tipo de movimento? O simples fato de você estar aqui, buscando conhecimento, buscando saberes que foram escondidos por essa classe dominante, que foram tamponados, que foram modificados pelas vertentes religiosas, isso é um incômodo que você causa a eles. E aí, para chamar a atenção mais ainda, ó, o que há quando se desagrada o poder estabelecido? O que ocorre? Qual é a consequência? Vamos pensar sobre isso. E aqui está o 2 de 2, mais um Chamuna, no caso, uma Chamuna, para a gente também valorizar o sagrado feminino em todos os postos, em todos os conselhos, elas lá estão. Não existem somente os Chamunas, mas existem as Chamunas. E vamos aprofundar um pouquinho esse fim das castas. Primeiro, a Catar, a Federação Andromedona havia sinalizado
já antes de acatar, que castas, que essa ideia do sistema de castas, elas fugiam aos planos da fonte, não aos planos de Deus, a fonte que tudo é, por ser esse sistema imoral e censurável. E já mudanças haviam sido feitas em Andrômeda, não só depois do decreto, quando eles acatam, mas antes desse decreto já vinham sendo feitas mudanças. Na sequência de Andrômeda, o Império Siriano e seus 1.200 sistemas solares também acataram. Porém, os humanoides das Pleiades, por isso que eu falo para vocês não endeusarem tanto as Pleiades, como várias fontes e canais têm feito, e alguns grupos de Órion resistiram a esse mandado. E, pela primeira vez, uma determinação do Conselho não foi acatada na totalidade. Chamando a atenção aqui que não foram todos os pleiadianos que não acataram, tá? Parte dos pleiadianos acatou. Foram os humanoides das Pleiades, e nem todos, alguns. Os que não acataram acusaram Lúcifer de não estar em sintonia com a fonte e que havia ultrapassado as designações dele. De novo, aquela história de quando você afeta, quando você incomoda a classe dominante, os argumentos são similares ao que você vê aqui, né? Da mesma forma se dá. Deslocamento para a Terra. E aí o motivo desse assunto? Porque você vai perceber agora que boa parte desses seres que saem desses lugares que a gente vai estudar aqui vieram para o planeta Terra. E são eles que vão estar nos nossos próximos estudos, não necessariamente na aula 52, mas a partir da próxima, quando estaremos nos aproximando dos Anunnakis. Parte dos pleiadianos que acataram aproveitaram a demora de Alcione em Pleiades, com 49 federações de diversas raças para se desligarem. Deixa eu explicar isso rapidinho. Como Alcione, como esse sistema ele era muito grande, você vê aqui 49 federações, algumas federações titubearam. Elas vacilaram em acatar de imediato, como fizeram os sirianos e andromedanos, em ficar meio lá, meio cá, ou dizer não, como alguns disseram que nós vimos. E essa demora, esse tempo, fez com que algumas dessas federações, ou alguns grupos em particular, decidissem por se desligar de Alcione, aproveitando o ensejo para se desligar de Alcione, já que ali estava havendo uma certa demora para se decidir na totalidade quanto a como proceder em relação ao decreto luciferiano. Houve, por parte desses pleiadianos, uma ruptura política, não bélica, não houve guerra nesse aspecto. Se foram mantendo boa vizinhança e sem vínculo de obediência. E aí, parte desses pleiadianos e orionanos aportaram na Terra para habitar a 5D há 500 mil anos. Chegamos a ver isso um pouquinho na aula 49, quando falamos de Atlântida. Se você voltar, você vai ver que essa periodicidade aqui está marcada lá. Eles vêm habitar o planeta, mas ainda em 5D, não na 4D, porque na Terra ocorria o que também nós já falamos, o fim da Era de Ouro em Lemúria e Atlântida. E à frente desse grupo, aqui está a novidade, servindo a Lúcifer. Então você veja que num primeiro momento eles vieram servindo a Lúcifer, porque eles acatavam lá então, mas se desligavam de Alcione e se deslocavam para outros locais. Observe que eles não vieram só para a Terra, tá? Mas esses em especial que eu vou falar aqui vieram com foco na Terra. A favor de Lúcifer, à época, estava o reptiliano Satã, que é muito confundido com ele. E vários trazem somente essa imagem aqui. E essa imagem de Satã, ela pode ter relação porque ele é um reptiliano, membro do alto escalão desse conselho, com outros comandantes de Órion a acompanhá-lo. Beuzebu, Leviatã, Asmodeu,
Astarote e Samael. Pelo menos os 4 primeiros aqui, além de Satã, se você pegar na maioria dos estudos e livros e fontes, o que há de confusão sobre todos esses nomes, com o próprio Lúcifer e com o próprio demônio, diabo, todos eles foram jogados dentro de um mesmo pacote. E você vai entender por quê. Aqui, cada um deles é separado. São seres distintos. Alguns não são nem seres, como eu falei de Lúcifer. Lúcifer é um posto. Lúcifer é uma consciência. Lúcifer nunca encarnou. Lúcifer nunca esteve no planeta. Eles vieram todos instalar projetos genéticos na Terra e em outros mundos, como eu falei. Não somente aqui, mas com foco aqui desses seres. As próximas aulas, como eu até antecipei, abordarão novas informações sobre esses projetos. Então, o foco de hoje era trazer novidades, avisar que você precisa abrir a sua mente, pois a aula 52 será impactante. Foco no seu coração. Ressoe com a sua chamatrina. Não ressoe com os conflitos. Tudo que eles desejam, quando eu falo eles, são os sombrios do Geó. Nesse final de outubro, que eu avisei a vocês que seria pesado, tudo que eles desejam é que vocês vibrem, que vocês deixem fluir essa energia negativa. Não o faça. Utilize os nossos exercícios do canal, nossos ancoramentos. Utilize as aulas, assista às palestras. Busque mais sementes para se juntar a você nesse nosso aprendizado sideral. Kan Sham Fam. Kan Sham Fam. Kan Sham Fam. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Hareon. Hareon. Hareon Kara. Hare Hare. Hare Hare. Om Kara. Assim é. Assim está feito. Fiquem em paz. Abraço fraterno e amigo. Beijo do coração de vocês. Volto a ressaltar. Não se permitam abraçar pelo caos. Dediquem-se aos exercícios.